Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o livro das alegações. Hoje nós vamos falar novamente sobre um assunto relacionado à guerra do Oriente Médio, né? Israel lá na faixa de Gaza, e eu espero que vocês gostem. É preciso usar sempre aquele princípio, né, que funciona na história humana, inclusive, muito bem, que é o princípio de que tatu não sobe em toco, né? Ou seja, se tem um tatu em cima do toco, alguém botou ele lá. Então essa situação que aconteceu e que acontece ainda, né, lá na Palestina, ela não é uma situação que brotou do nada. Tá? Não existe na história humana coisas que acontecem do nada, por um acaso, sem que exista uma causa, né, uma origem, uma história, para você entender por que as coisas são como elas são. Tá? Então, a ideia de hoje é explorar este assunto. Nós vamos falar dos Rothschild, que é uma conhecida família de ascendência judia, da linhagem Ashkenazi, do leste europeu. E vamos falar sobre a figueira. O título hoje é esse, né? A figueira e os Rothschild. Por que a figueira? Porque ali na região do Oriente Médio, de acordo com a tradição bíblica, as nações são representadas por espécies de plantas, né? E no caso de Israel, o símbolo é a figueira. Tá? Então é daí que vem o título. Eu vou fazer a leitura e o comentário. Vamos em frente. A figueira e os Rothschild. Uma das indicações mais fortes, se não mesmo a maior delas, entre as alegadas por Gabriel Ansley para justificar a previsão do retorno de Jesus Cristo a este mundo em setembro de 2028, se baseia na profecia a respeito da figueira, símbolo de Israel. Desde que ela ressurja, a geração que viu o seu ressurgimento não passará sem que aconteça tudo o que foi profetizado a respeito do fim do mundo. Esta é uma profecia de Jesus Cristo em pessoa, foi ele quem disse isso, tá? Existem 200 milhões de interpretações a respeito, e aqui no caso do Gabriel Ansley, que é uma referência que a gente usa aqui no canal, né, entre as hipóteses do fim do mundo na nossa geração, talvez a minha favorita seja a dele de setembro de 2028 para o fim do mundo, embora existam outras interessantes também que falam de 2030, 2033, 2036 também, né? Mas 2028 é interessante, está perto até de ser confirmado ou não, né? Ou desmentido, né? E esse cara, ele é tão assim entusiasmado lá com a ideia dele, que ele até coloca meio como uma profecia, não simplesmente uma especulação, que ele tem um livro só sobre as razões para o fim do mundo acontecer em setembro de 2028. Eu não li o livro, mas eu li a exposição dele no YouTube, ele tem um canal no YouTube em inglês, em que ele faz a exposição das teses do livro dele lá. E ele tem muitas formas de argumentação para chegar na data de 2028. Entre essas, para mim, a mais interessante é a respeito da profecia que Jesus falou a respeito da figueira. Se a figueira é o Estado de Israel, e isso inclui este Estado de Israel que está aí agora, então nós podemos entender que quando Jesus falou que a geração que visse o ressurgimento da figueira não passaria sem que as pessoas vissem o final do mundo acontecer, então pronto, está tudo arrumado, certo? Então a questão aqui é o seguinte, vamos em frente aqui, eu vou ler e vou argumentar, vou explicar para vocês qual que é o nosso problema. Ora, este Estado de Israel, que está aí agora lá na guerra, surgiu em 1948. Se uma geração, usando a régua bíblica, acho que é o Salmo 90, se não me engano, dura de 70 a 80 anos, quer dizer que esse relógio escatológico se encerra no ano de 2028, tá? Seguindo esta lógica aqui. Dentro de 6 meses, teremos uma condição bem razoável de avaliar a assertividade da previsão de Gabriel Ansley, ao menos na direção de certas profecias e sob certos aspectos. Então, se for certa a profecia a respeito
da tribulação, dos 7 anos de tribulação, e do surgimento do anticristo, reconstrução do templo, aquela coisa toda. Então tudo isso vai ter que acontecer nos próximos 6 meses, um monte de coisa. Tá? Então nós podemos checar isso daí. Tá? Se forem válidas as outras demais interpretações, porque a escatologia do fim do mundo é uma bagunça, por exemplo. Tem um pessoal que acredita na arrebatação da igreja antes de passar a tribulação. Né? Arrebatação antes da tribulação ou no meio da tribulação. Para mim isso é meio absurdo. Na leitura que eu fiz da Bíblia isso não funciona, mas tem gente que ainda é persistente nessa linha. Muito embora agora algumas pessoas estão se despertando para a hipótese de que isso não seja verdadeiro. Isso é muito interessante. Está acontecendo agora, em tempo real. Agora está tendo essa discussão. Muitos protestantes que leram lá a Bíblia de Scofield, sei lá o que, uma coisa de 2 séculos atrás no máximo, né? Uma interpretação recente, né? Esse pessoal está falando, opa, peraí, nós fomos enganados. Parece que a maçonaria e os judeus trabalharam aqui para mudar as escrituras, para a gente achar que a gente não vai participar da tribulação, quando existem muitas indicações bíblicas de que nós vamos, né? A igreja vai passar pela tribulação, sim, tá? Que faz parte da história, tá? Então o pessoal parece que já está se acertando nisso. Mas você vê, especulação não falta, por quê? O Apocalipse é um livro extremamente simbólico. E mesmo as profecias dos antigos profetas, Daniel, Zacarias, ou do Novo Testamento, as coisas que Jesus falou, Lucas capítulo 21, as cartas de Paulo, quando ele fala também, e principalmente o Apocalipse. Né? O livro do Apocalipse é extremamente simbólico. Então tem interpretações para tudo quanto é tipo. Indo nessa linha aqui da figueira, deu para entender, né? Se esse Estado de Israel é a figueira e ele surgiu em 1948 e uma geração dura no máximo 80 anos, então nós estamos prestes a viver os eventos do fim do mundo a partir já de 2021, na verdade. Nós já estamos nessa tribulação aí de 7 anos desde 2021. O que para mim está parecendo muito tranquilo por enquanto para ser. Então, vamos ver, né? Vamos em frente. É interessante observar como é que se chegou nessa data de 1948, o que certamente não ocorreu por acaso. A história da figueira replantada na Palestina envolve a geopolítica europeia e norte-americana, como podemos checar ao verificar o papel que os Rothschild teriam desempenhado no sentido da fundação do Estado de Israel. Por que eu falo teriam? Porque, obviamente, eu não sou um historiador, eu não tenho condição nenhuma de, muito menos eu sou uma testemunha primária, então eu não tenho condição nenhuma de chegar aqui para você e falar, olha, é isto. Não é disso que se trata este vídeo, eu estou falando o que pode ser, tá bom? Então eu não estou acusando ninguém de nada, não estou decretando que as coisas sejam de um modo ou de outro, eu estou falando só que pode ser, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Começamos, aliás, deixa eu só falar uma coisa antes, tá? Por que é importante entender essa data de 1948? Porque ela é que é necessária para validar a tese de 2028. Tá? E essa data de 1948, ela é um tanto quanto complicada pela seguinte razão. Vale para o cumprimento da profecia um Estado de Israel artificialmente produzido através de mentiras, intrigas, traições, golpes, conspirações e terrorismo, inclusive. Eu vou contar essa história aqui para vocês verem. Vale também ou não vale? Porque pode ter gente que fala assim, não, esse Estado de Israel foi produzido pelos Rothschild, ele é totalmente artificial, foi produzido porque os judeus têm essa obsessão, que não é só dos judeus não, para ninguém falar que eu estou sendo antissemita, ou seja lá o que for. Todos os religiosos têm esse problema de achar que tem poder sobre Deus. Então, se eu conheço a profecia, eu vou apertar os botões certos e vou gerar certas consequências, porque Deus vai ter que fazer o que eu quero que ele faça, porque ele já profetizou que seria assim. Esse é um problema que os religiosos têm, de achar que tem um controle das coisas, né? E certamente, assim como em todas as religiões, também os rabinos ficam, às vezes, alguns deles, né, obcecados com esse controle sobre Deus, por assim dizer. Então aí fica a minha primeira pergunta. Tá? Eu vou contar a história aqui, mas a pergunta é, vale também a profecia se esse Estado de Israel, fundado em 1948, foi praticamente montado numa mentira? No seguinte sentido, mentira por quê? Porque ele não foi uma produção espontânea, natural, tipo Deus foi lá e botou os caras lá.
Não, os caras se botaram lá. Foi um plano executado e tem um histórico aqui. Vale também ou não? Tá? Eu já tenho a minha resposta. Eu acho que vale por quê? Não porque as pessoas têm o controle sobre Deus, isso é absurdo. Mas é porque Deus já sabe o que elas vão fazer. Né? O nosso Deus, que é o único, é o Criador de todas as coisas, ele é eterno. Isso quer dizer que ele não está condicionado ao tempo como nós estamos. É por isso que quando ele produz uma profecia, ele está falando de tudo que é atual para ele. Porque o futuro para nós já aconteceu para ele, assim como o passado e o presente também já aconteceu. Então, para nós, o passado é acontecido, o presente está acontecendo e o futuro vai acontecer. Então você muda o verbo porque você muda a sua relação com essa realidade histórica, presente e futura. Né? Para Deus tudo é presente, tá? Tudo é atual. Então Deus já sabe o que você vai fazer, então quando ele fala que vai acontecer tal e tal coisa, e você fala, então eu vou fazer isso, não, Deus já sabia que você ia fazer, de qualquer modo. Tá? É por isso que eu acho que é viável sim que esse Estado de Israel seja o Estado de Israel que ativa o relógio do fim do mundo. Começamos com a situação na Primeira Guerra Mundial. Aliás, vocês me permitem, eu não quero estourar o tempo aqui, porque eu quero fazer tudo em 20 minutos, né? Mas eu vou fazer só uma observação antes de falar da Primeira Guerra Mundial. A situação dos judeus depois que o templo foi destruído, né, o segundo templo, no ano 70, né? Então lembrando, o primeiro templo foi construído por Salomão. Foi destruído pelo Nabucodonosor, né, o rei dos babilônios. Aí os judeus voltaram depois, por intervenção do Ciro Grande, que alguns rabinos acham que o Trump é o novo Ciro, né? Tem até as moedinhas lá para a construção do templo com a efígie do Ciro e atrás a efígie do Trump, por incrível que pareça, pode procurar que você vai achar isso aí. Então, primeiro templo construído por Salomão, destruído por Nabucodonosor da Babilônia. Segundo templo, reconstruído com a ajuda do Ciro, o Grande, né? E destruído pelos romanos no ano 70, já da era cristã. Tá? E aí vem a ideia do terceiro templo, que seria construído por quem? Pelo próprio anticristo, a mando dele, antes dele chegar, porque quando ele chegar vai ter que estar pronto para... Quando ele chegar tá tudo pronto para ele se instalar. Isso não se sabe direito, mas existe a hipótese de um terceiro templo, tá? Ou até uma profecia do ponto de vista da revelação judaica, ou até da cristã, se você entender que esse vai ser o templo onde vai se sentar o filho da perdição, né? Então o terceiro templo, ele vai ser construído pelo anticristo, ou a mando dele, né? Pelos maçons e pelo judaísmo rabínico aí atual, que é o mesmo dos fariseus, do Talmud, é a mesma coisa, e vai ser destruído por Jesus Cristo, né? Quando for implementado, então, o reino de Deus na Terra. Agora, veja só que interessante, né? Quando foi destruído o segundo templo, no ano 70, pelos romanos, tem a diáspora dos judeus pelo mundo ocidental, principalmente pela Europa. E em todo lugar que eles se colocam, eles são perseguidos por uma dinâmica que eu já coloquei aqui, que é a dinâmica por um lado, é uma dinâmica que já é um pré-sionismo, já na Idade Média, tá? Onde você tem, por um lado, a ideia judaica contra a assimilação, ou seja, nós temos que nos isolar e manter as nossas tradições, as nossas próprias leis, independentes das leis das outras nações. Então os judeus são uma nação estranha dentro de cada nação. Então é o gueto, a separação, né? A anti-assimilação, que gera nas nações a reação do antissemitismo, porque os judeus acham que eles são melhores do que nós, porque eles têm as leis deles, não querem saber das leis da nossa terra, e etc, etc. Então existe essa dinâmica que vai gerar perseguição, tá? Então anti-assimilação, antissemitismo, vai gerar perseguição. A perseguição, por incrível que pareça, ela é pró-sionista, ela ajuda o sionismo. O antissemitismo é sionista. Por isso que hoje eu estou ouvindo o pessoal falar, antisionismo e antissemitismo. Não. Não. Assim, ou na verdade né? É tão maluco esse negócio da dialética, que mas não do jeito que os caras estão achando que é.
O sionismo é... O antissemitismo, ele é sionista. Tá? Vamos esclarecer aqui para não ficar confuso o negócio. O antissemitismo, ele é sionista porque força o povo a ir para lá. É o que está acontecendo agora. Em tudo quanto é lugar as pessoas estão provocando por causa de ódio, perseguição, seja aos judeus ou aos muçulmanos. E pelo menos no caso dos judeus, o que acontece? Muitos deles têm vontade de ir para Israel. E, aliás, tem muita gente lá que chama e fala assim, pode vir para cá porque aqui é a sua terra. Aqui você não vai ser perseguido, porque aqui nós somos... É a nossa nação. Né? Então, hoje já está em funcionamento isso daí. O antissemitismo, ele reforça a ideia sionista. Como nós somos perseguidos nas nações, nós temos que ter a nossa própria nação. Então dá para entender que o antissemitismo, ele é sionista, porque ele reforça a ideia. Aí você fala, não, mas a perseguição é gratuita. É e não é. Tem uma perseguição gratuita, sim, que é um ódio, mas é aquele ódio mais do sentido mais estúpido, mais besta, que é o último na linha das causas. Né? A causa fundamental é a anti-assimilação da cultura judaica, ou seja, os cristãos e os muçulmanos eles podem viver em qualquer lugar do mundo, budista, o que for. Só tem duas religiões que não aceitam esse troço, que é o hindu e o judeu. Ou seja, eu tenho que viver na minha terra e eu não posso, se eu for assimilado pelos costumes das outras nações, eu vou perder a minha identidade religiosa. Tá? Cristão não tem esse problema e muçulmano também não. Embora o muçulmano tenha mais problema do que o cristão. O cristão é o mais flexível. Ele pode viver, na verdade, em qualquer lugar e ser cristão. Até mesmo numa situação de perseguição. Porque ele não precisa de templo, não precisa de sacrifício, não precisa de nada. Ele só precisa acreditar em Jesus Cristo no seu coração e viver de acordo com essa crença. Então ele pode viver em qualquer lugar, até mesmo sob perseguição. Então, se você for ver até do ponto de vista religioso, que não é meu favorito, a religião cristã é a mais forte. É a mais resiliente, a mais resistente de todas. Mas enfim, dá para entender? Então tem essa dinâmica do judeu não se misturar, eu sou melhor que os outros. E os rabinos passam essa cultura para as novas gerações. Não adianta falar que não, porque eles passam sim. É só abrir a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui. Abre a sua aí na sua casa que você vai ver o que está escrito. Antigo Testamento, lê lá. Como que isso é lido pelos judeus? Que eles são o povo eleito e nós todos somos inferior a eles nessa história, nesse contexto aí, tá bom? Então eles ensinam isso e falam, vocês não podem se misturar, nós temos que ser contra a assimilação, nem que tenha que viver no gueto, segregado, papapá, enfim, vira um inferno, porque aí tem a perseguição, tem o antissemitismo, e aí essa coisa toda. O antisionismo não surge do nada, ele surge dessa dinâmica na Europa, principalmente, onde você vai ter as nações expulsando os judeus vão para uma nova nação e ficam lá um tempo, aí começa a dar confusão e vão para outra nação e assim por diante. É o povo que mais tem que migrar por causa de perseguição, de ódio, de intriga, é o povo judeu. E tem uma dinâmica particular na Europa católica, que é o seguinte, o catolicismo proibiu, pelo menos durante a Idade Média, né? Hoje já é questionável, porque eu nem sei hoje a ideia da Igreja Católica mais, até os católicos não sabem qual que é, porque tá uma putaria aquilo lá também. Mas a ideia da Igreja Católica na Idade Média, quando ela tinha o pulso firme e uma doutrina clara, era contra a usura. Ou seja, você não podia cobrar juros. Então, como cristão católico, era proibida a cobrança de juros. Então, quem que tinha permissão? Permissão não, né? Quem que podia cobrar juros sem que isso fosse um problema religioso? O judeu. Então, os judeus foram meio que, socialmente falando, na estrutura social das nações europeias, dos povos europeus da Idade Média, eles foram colocados nesse segmento aí da usura, né, do que os católicos chamavam de usura, cobrança de juros, né, agiotagem e tal, empréstimos, né, financiamentos. Obviamente isso enriqueceu a eles, então é um povo que nunca teve muito direito à posse de terras e liberdade para ser o que eles queriam ser, porque era contra as leis do povo, da terra, mas eles sempre tinham muito dinheiro, porque eles sempre tinham ouro que eles recebiam, né, as riquezas que eles recebiam pela permissão que eles tinham, que por não ser cristãos, por não ser católicos, eles podiam praticar a usura. Então eles eram o banqueiro, o judeu era o banqueiro, era reconhecido como banqueiro. Isso até contribuiu com a perseguição. Né? Isso contribuiu com o antissemitismo. Então assim, o que acontece? Aí nós vamos chegar na Primeira Guerra Mundial. Vou voltar ao meu texto aqui para finalizar a leitura. Aí tem a dinâmica que leva a Europa para a Primeira Guerra Mundial. Você tem um povo na Europa que tem muito dinheiro, mas não tem nacionalidade. E ainda é perseguido. Ninguém quer. A Inglaterra não quer, a França não quer, a Alemanha não quer, a Rússia não quer. Ninguém quer. Mas esses caras têm muito dinheiro. Esses banqueiros ficaram durante séculos acumulando riquezas.
inclusive os Rothschild. Então agora nós vamos ver o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Deu para entender a situação? Nenhuma nação quer reconhecer os judeus como seus, porque os próprios judeus não querem se reconhecer como membros de uma nacionalidade, se isso significar uma assimilação que vai fazer eles perderem a identidade judaica, ou seja, a superioridade de seu povo eleito. Deu para entender a dinâmica? Acho que sim, né? Começamos com a situação na Primeira Guerra Mundial. A Inglaterra teme o domínio alemão no continente e a Alemanha, por sua vez, teme o crescimento do potencial da Rússia, potencial industrial da Rússia no futuro. Tudo estava pronto para o início da guerra em 1914. E, de fato, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, isso chamou a Rússia, que por sua vez chamou a Alemanha, que por sua vez chamou a França e então a Inglaterra. Então você tinha uma situação não muito diferente da que você tem hoje no Oriente Médio. Israel está contra o Hamas em Gaza. Só que o Hezbollah quer entrar na guerra. Se o Hezbollah entrar na guerra, os Estados Unidos vai contra o Hezbollah, que é contra o Irã. Aí o Irã vai contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai contra o Irã, vai chamar a Rússia para proteger o Irã e a China também. Porque cada um tem os seus interesses ali, entendeu? Então vai chamando, a guerra vai aumentando, vai escalando e vai chamando. A mesma coisa aconteceu em 1914. Mas eis que, em 1916, os aliados não somente não tinham garantido a vitória, como poderiam muito bem sofrer um colapso a partir do momento em que a revolução na Rússia gerasse um colapso do fronte oriental. Era preciso trazer os Estados Unidos para a guerra contra a Alemanha. Mas como? Aí olha só que situação. Na Rússia vai ter uma revolução, que aliás os alemães vão contribuir para isso. Agora, quais alemães? Teve envolvimento do Estado-Maior do Exército Alemão? Teve que ter, porque o Estado-Maior do Exército Alemão era o governo alemão. Né? O poder do exército, né? Porque é aquela história da Prússia, né? Ali você tinha o Império Alemão, era o Kaiser Wilhelm lá, mas a verdade é que você ainda tinha o governo da Prússia, né? O Estado prussiano antigo ainda tinha a sua tradição ali. E tem aquela piada que os caras falam, né? A maioria das nações são estados que possuem exércitos. No caso da Prússia, não. É um exército que possui um estado. Porque a tradição é muito forte. A tradição militar da Prússia é muito forte. Então, o Estado-Maior da Prússia, enfim, da Alemanha, na época do Império Alemão da Primeira Guerra Mundial, era quem mandava no país. Hindenburg, Ludendorff. E aí eles colaboraram com a ideia do Lenin fazer a revolução lá na Rússia. A Revolução Comunista. Por quê? Porque eles estavam obcecados com tirar a Rússia da Primeira Guerra. Se vai ter uma revolução, o czar vai ser tirado do ar lá, vai ser, enfim, o tsarismo vai acabar, o exército russo vai sair da guerra, e aí todo o exército alemão, que é toda essa máquina de guerra formidável, vai poder ir para o fronte oriental, onde ele poderia ganhar sozinho, sim, da França e da Inglaterra. Esse era o plano do Estado-Maior do exército alemão, tá bom? Na Primeira Guerra. Em 1916. Por isso que eles colaboraram com a ideia de fazer uma revolução comunista. Mas quem quis mesmo fazer essa revolução comunista? Aí eu não posso dizer muito, porque não é o assunto deste artigo, e também porque aí o negócio vai longe. Né? Aí eu vou começar a falar de assuntos que o pessoal vai falar que é realmente teoria da conspiração, os protocolos dos sábios de Sião, que o comunismo foi inventado pela cabala judaica, pela conspiração dos sábios de Sião. E eu não posso entrar nessa linha porque, primeiro, que não é exatamente o assunto do meu texto, e segundo, que aí vira muito conspiratório, muito diz que disse, não temos provas e não dá para saber, tá certo? Mas o fato é que o comunismo foi instalado, sim, na Rússia, ia ter a revolução, o Estado-Maior alemão aprovou e ajudou, financiou a coisa, inclusive, e ajudou o Lenin a chegar lá para fazer a revolução. Aí o que acontece? Os aliados da Inglaterra, né? Vamos colocar aqui quem mandava ali na porra toda, no lado aliado da história, era a Inglaterra. Estavam numa situação muito complicada. Porque eles falaram, porra, peraí, se a Rússia sair e o fronte oriental for desativado, todo o exército alemão que tá para lá vai vir para cá também. Para a fronteira aqui na França. Nós vamos perder do exército alemão. Nós vamos perder, a Alemanha vai ganhar a guerra. E agora, o que a gente faz? Aí, provavelmente, o mesmo Rothschild que financiou a Revolução Comunista na Rússia, dá pra entender, bateu lá na porta do primeiro-ministro da Inglaterra e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo para trazer os Estados Unidos para salvar a guerra?
A solução veio pela mão dos Rothschild, que, em acordo com o governo inglês, fez o seguinte: em troca da garantia da entrada dos Estados Unidos no conflito, vencida a guerra pelos aliados e destruído o Império Otomano, os ingleses, ao invés de cumprir sua palavra com os árabes que apoiaram os aliados em troca da sua independência política, trairiam essa promessa e administrariam a Palestina eles mesmos, os ingleses. Adicionalmente a essa traição contra os árabes, presta atenção porque a confusão que está acontecendo lá hoje já vem dessa época aqui. Adicionalmente a essa traição contra os árabes, eles fariam concessões aos colonos judeus enviados para a região com o financiamento dos Rothschild, com a permissão de comprar terras e criar milícias locais sem a interferência da administração inglesa. Dá para entender? Então Rothschild chegou lá e falou, vamos resolver a guerra? Porque agora a Rússia acabou. O fronte oriental acabou. Os alemães vão acabar com você, os alemães vão ganhar a guerra. E aí, como é que nós faz? Bom, o problema é o seguinte, né? Para começar, por que a Rússia acabou? Não foi o mesmo Rothschild e o grupinho deles que instalou a revolução lá? Provavelmente, né? Mas, como eu disse, eu não tenho condição de dizer que sim nem que não, mas parece que sim, porque ao mesmo tempo eles vão para a Inglaterra e falam assim, vamos fazer o seguinte, vamos trazer os Estados Unidos para salvar vocês. Só que nós queremos alguma coisa em troca, é um acordo. Na guerra é muito comum isso daí. Acordos. Agora mesmo, o que está acontecendo? Por que os Estados Unidos não dá realmente aquela carta branca total para Israel fazer o que quer ali na região? Né? Instalar o grande Israel, pegar toda a faixa de Gaza, Cisjordânia, enfim, criar uma guerra ali na região. Trazer o Irã para a guerra, essa bagunça toda. Por quê? Porque ele está metido na Ucrânia. Ele precisa resolver primeiro o problema da Ucrânia. Né? Então, tem que ter um acordo primeiro, talvez com o Putin. Isso poderia prevenir, inclusive, a Terceira Guerra Mundial. Os Estados Unidos tiram o Zelensky de lá, bota um presidente mais pró-russo que aceite o status quo da fronteira atual da guerra como uma nova realidade política. Então o Estado ucraniano diminui, o Estado russo aumenta e o Putin fala, beleza, eu dou carta branca para Israel fazer o que quiser no Oriente Médio, eu não vou me meter na guerra, vocês podem até destruir o Irã se vocês quiserem, ou pelo menos, se não destruir o Irã, pelo menos a gente dá um jeito aqui de limitar a interferência do Irã, e aí Israel pode até invadir o Líbano, que o Hezbollah não vai ser apoiado pelo Irã. Tá? Essa é uma hipótese. Por isso que as coisas, quando a gente vê o noticiário, elas não são claras, porque a gente fica falando, bom, mas e agora? O que vai acontecer? Parece que os caras vão, mas não vão. Parece que vai, mas não vai. O que vai acontecer? É porque tem essas negociações por trás, é muita discussão, muito acordo. Não vai sair no Jornal Nacional, eu sinto muito. Se você está esperando que vai acontecer, não vai, entendeu? O que está acontecendo agora em termos de negociação, se o mundo continuar existindo, vai aparecer nos livros de história daqui a 50 anos. Eu não vou estar nem mais aqui, se Deus quiser, inclusive. Então, o Rothschild falou, não, vamos voltar à Primeira Guerra Mundial. Ele falou assim, não, vamos lá, eu trago os Estados Unidos para a guerra. Já vou explicar como é que o Rothschild tem o poder de trazer os Estados Unidos para a guerra. Bom, por várias razões, mas independente disso, eu sou um Rothschild, eu tenho o poder de trazer os Estados Unidos para a guerra. O que eu quero do governo inglês? Vocês vão trair a promessa que vocês fizeram para os árabes. Tá? Por quê? Os árabes queriam uma nação própria. Eles estavam dentro do Império Otomano, mas eles queriam independência do Império Otomano. E para ganhar a guerra, ajudar no esforço de guerra, a Inglaterra falou, não, beleza, vamos fazer o seguinte, vocês ajudam nós aí contra o Império Otomano, faz uma revolução contra eles aí. Quando acabar a guerra e nós ganharmos, os aliados ganhar, a gente ajuda vocês a instalar um Estado árabe independente. Essa foi a promessa para ganhar o apoio dos árabes. É a história do Lourenço da Arábia, lá do filme. Tá? Beleza, fecharam o acordo. Aí o Rothschild falou, não, você vai ter que trair esse acordo. Por quê? Porque você não vai dar o governo daquela região, principalmente da Palestina, para os árabes. Você vai manter o governo você mesmo. E, além de você manter o seu governo lá, a sua administração da Inglaterra na Palestina, você vai permitir que nós mandemos colonos judeus para lá. Para fazer o quê? Para comprar terra e para formar milícias. Então os Rothschild e os banqueiros judeus da Europa inteira, ou até do mundo inteiro, se você quiser pensar assim, financiaram essa migração para a Palestina a partir desse acordo. Eles precisavam da autorização do governo inglês. E eles fizeram, em troca de eu botar os Estados Unidos, você me deixa fazer essa colonização. Como que é essa colonização? Pacífica e armada. Pacífica através da compra de terras, que a gente vai botar famílias de judeus lá, para
trabalhar na terra e possuir a terra que nós vamos comprar, e quando começar a ter conflito também nós vamos comprar armas e preparar milícias para fazer guerra, terrorismo, né? Enfim, guerra irregular, né? Milícia, para combater e conseguir as vitórias que forem necessárias para começar a criar esse embrião do Estado judeu. Por um lado, você tem a intenção claramente sionista dos Rothschild, mas por outro lado há também o meio de obtenção da entrada dos Estados Unidos na guerra, que é claramente o da política maçônica de influência e infiltração, possivelmente com a chantagem do presidente Wilson para forçar a participação americana. Aqui eu já não sei bem porquê. Eu já ouvi falar que o presidente Wilson era maçom, como aliás é um costume americano. Você tem a maçonaria em praticamente, se você pegar os Estados Unidos, as posições de poder e prestígio e influência nos Estados Unidos ou são de judeus ou são de maçons. Tá? E maçom o que é? Maçom é o não judeu que quer ser judeu. Porque a Kabbalah, é a tradição judaica, é a mesma coisa dentro da maçonaria. É o judaísmo para os não judeus. Tá? Aí você vai falar, isso daí é antissemita, você tá falando que é uma conspiração, não sei o que. Não, porra, isso é história, vai lá e estuda, entendeu? Sabe por que não é antissemitismo? Porque eu sou até capaz de aplaudir os caras, falar parabéns pra vocês. Eu não sou contra não, eu sou admirado com o que vocês são capazes de fazer. Olha só o que vocês fizeram. Vocês construíram um país e dominaram ele completamente. Parabéns, isso não é admirável? Eu tô que nem o Kanye West lá, eu espero não ter o mesmo problema que ele teve, né? Mas ele é muito poderoso, mais poderoso que eu, rico, famoso, né? Então eu não vou ter problema da dimensão dele, espero. Mas ele acabou falando isso no fim, né? O pessoal falou, você é antissemita? Ele falou, não, eu não sou antissemita. Eu tô admirado que os judeus são capazes de ter tanto poder e eles são as vítimas. Esse é inacreditável, esse é fantástico. Você tem tanto poder, você manda tanto nas coisas, que você tem todo o poder e ninguém pode falar que você tem o poder, porque é crime dizer que você tem o poder. Você tem que ser sempre a vítima. Isso é lindo de ver no sentido da astúcia. Não digo no sentido espiritual. Dá pra entender o que eu tô falando? Espero que sim. Se você entender o que eu tô falando, você vai entender que não tem nada de antissemita aqui. Eu tô observando os fatos e falando da história, tá bom? Mas vai ter gente que não vai gostar, porque sempre é assim que funciona, né? Então vamos lá. Aqui eu não sei, tá? Se a maçonaria trabalha com chantagem. Então é assim. Você tem que... Ou você é maçom para entrar, e aí você já faz parte lá dos esquemas de controle, né, e chantagem da própria maçonaria, ou então você vai ser chantageado por alguém que é da maçonaria e consegue colocar você num esquema lá. Ele consegue te ameaçar, faz uma extorsão e consegue o que quiser, porque você não quer perder o poder, né? Então mesmo que você não seja maçom, os caras pegam algum podre seu, porque é impossível você subir na política e não ter podres, né? E aí o cara fala, beleza, então você agora está na nossa mão, mesmo que você não faça parte da nossa organização, não sei se o preso de Wilson fazia parte ou não, eles falam assim, é o seguinte, você tem que fazer o que a gente quer, senão a gente vai expor você, tá bom? E ele fez, os Estados Unidos era isolacionista, os americanos não queriam, o povo americano não queria saber da guerra, mas eles foram colocados na guerra, tá bom? Com a entrada dos Estados Unidos na guerra e a virada na guerra, o governo inglês selou sua parte do acordo na chamada Balfour Declaration, de 2 de novembro de 2017. Uma data interessante. Carta assinada pelo secretário de Assuntos Estrangeiros do Reino Unido e dirigida a Lionel Walter Rothschild, formalizando o acordo feito com os sionistas e a traição contra o povo árabe. Eis o documento com a tradução abaixo. Aí tem o documento em inglês, que eu coloquei no meu site, para quem quiser ver o original assinado, tá? Tá aqui. Eu fiz uma tradução de meu próprio cunho, tá? Não é nada oficial minha tradução, mas fique à vontade para fazer a sua própria se você quiser. Tá? E quando eu falo que foi a traição dos árabes, também não é conspiração, é história. Tanto que se você conversar com os judeus, com os árabes, com os muçulmanos, eles vão contar essa história para vocês. Vão falar, o problema começou lá em 1916, 17. Porque os ingleses não cumpriram a palavra deles. E botaram os judeus aqui que não tinha nada que botar. Por quê? Porque foi grana, muita grana. Mais a garantia da entrada dos Estados Unidos na guerra. A Inglaterra abriu as pernas e falou, vamos embora. Né? Bom, a Inglaterra está abrindo as pernas até hoje. Né? Vamos lá. Caro Lord Rothschild, é com muito prazer que lhe trago, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia com as aspirações judaico-sionistas, que foi submetida e aprovada pelo gabinete inglês.
do governo inglês. O governo de Sua Majestade enxerga favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e usará seus melhores esforços para facilitar a conquista desse objetivo. Estando bem claro que nada será feito que prejudique os direitos civis e religiosos das comunidades não judaicas na Palestina, ou os direitos de status político usufruído pelos judeus em qualquer outro país. Serei grato se você puder levar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Arthur James Balfour. Ele fala, leva essa declaração para os sionistas para dizer que a gente fez a nossa parte do acordo. Dito e feito, com a derrota da Alemanha e a decomposição do Império Otomano, a Palestina, ao invés de ser entregue para a formação de um Estado árabe, foi administrada por um governo inglês que permitiu e facilitou o processo de migração de colonos judeus e a formação de milícias locais sionistas em empreendimentos financiados pelos Rothschild. Isso também, se você perguntar para os palestinos e os muçulmanos da região, eles vão contar essa história. Eles vão falar, vieram aqui, as primeiras organizações sionistas eram classificadas como terroristas pelos árabes. Haganah, sei lá mais o que, tem um monte lá. E começaram a chegar na base da cotovelada. Sai daqui que essa terra é minha, sai daqui que essa terra é minha. Ou comprando ou tomando na base da porrada, né? Passando para a Segunda Guerra Mundial, temos a Alemanha e a União Soviética se armando rapidamente, gerando grandes desconfortos na Europa. Novamente, uma situação de caos surgia no horizonte, oferecendo novas oportunidades para a mudança do status quo. Então dá para entender? A evolução dessas coisas se dá pela guerra. A guerra facilita e agiliza certos processos históricos. Por isso que a gente tem que ficar prestando atenção no que vai sair dessa confusão toda agora de Ucrânia e Israel. O mundo não vai ser o mesmo. Ó, tem alguém gritando na rua, querendo ajudar o meu vídeo, né? Mas vamos ignorar, se Deus quiser vai dar tudo certo aqui. Tá. Depois que a Alemanha invadiu a Polônia e a França e quase derrotou a Inglaterra, ficou claro que os colossos militares alemão e russo colidiriam em 1941 e então toda a Europa ficaria à mercê de quem saísse vitorioso dessa luta. Perigosamente poderia ser a Alemanha de Hitler, que estava muito mais fora de controle do esquema maçônico internacional do que a União Soviética de Stalin. Aqui eu vou fazer vou abrir aspas, uma parênteses na verdade, porque existe a conspiração de que o próprio Hitler e o Partido Nazista tinha uma grande contribuição com a causa sionista. E até mesmo com os Rothschild. Tá? Dinheiro que veio da Suíça para o Partido Nazista lá no final da década de 10, né, 1919, 1920, 21, 22, 23, até a década de 30, na verdade. Dinheiro que veio da Suíça sem origem, ou seja, vai saber de onde que veio, né, do capeta. E vai saber qual foi o acordo feito com os nazistas, né, de quem deu esse dinheiro. Para os nazistas tomarem o poder na Alemanha. Então, assim, como é que fica? É difícil dizer. Ao mesmo tempo que tem a hipótese de que o Hitler colaborou com a causa sionista até certo ponto, e a perseguição antissemita ajuda nisso daí, porque se você pensar bem, o Holocausto praticamente carimbou a carta da ONU que fundou o Estado de Israel em 1948. Ou não? Eu estou enganado? Tanto é que carimbou que você pode dizer duas coisas. A ONU só prestou para isso. Não serviu para mais nada. Né? A ONU foi inventada para fundar o Estado de Israel. Depois que ela acabou isso aí, o resto foi meio que perfumaria até hoje. Não serviu para mais nada. Porque quem mandou no mundo inteiro foi os Estados Unidos e a Rússia. Né? E agora a China também. Então, ONU para quê? ONU para carimbar a fundação do Estado de Israel, dizendo nós temos que fazer isso por causa do Holocausto, que foi um genocídio horroroso, tem que ter uma solução. Qual é a solução para a questão dos judeus? Vamos fundar o Estado de Israel. Mas estava tudo pronto, né? Vocês estão entendendo a história, né? Então, até mesmo na perseguição ao ponto do Holocausto, pode ser algo, sim, visto como algo que colabora na causa sionista. Até isso. Eu sei que parece muito estranho o que eu estou falando, muita gente vai falar, como? Pensa com essa coisa que Deus te deu, que você tem entre as suas duas orelhas. É uma especulação, eu não estou falando nem que é nem que não é. Eu estou falando assim, pensa. Alguém te proibiu de pensar? Não, pode pensar, não tem problema nenhum. Tá bom? Eu permito que vocês pensem a respeito do assunto. Se vocês querem permissão de alguém, eu estou dando permissão. Pode pensar, tá bom? Mal não vai fazer. Então, o que acontece? A ONU serviu para duas coisas. Primeiro, fundar o Estado de Israel em 1948. Certo? E a segunda coisa, que era que eu ia falar, que eu já perdi meu raciocínio aqui. Perdi meu raciocínio, eu ia falar outra coisa e esqueci o que era. Mas enfim.
É importante dizer isso. A respeito do Holocausto, até hoje, as coisas que o governo de Israel faz são justificadas com o mesmo carimbo. É por isso que o questionamento do Holocausto não pode ser uma matéria só de revisão histórica. Por que é até proibido questionar o Holocausto em alguns países? No Brasil não sei se é. Talvez deva ser, porque o Brasil adora imitar essas coisas. Deve ser também lei aqui no Brasil, mas não sei. Se é ou se não, eu não sei. Mas em muitos países é proibido você questionar que o Holocausto aconteceu. O que acontece? É muito estranho quando um fato histórico, ou mesmo um fato presente, como uma mudança climática, não possa ser contestado com proteção de uma lei. Por que é estranho? Porque a ciência, seja pesquisa climática ou pesquisa histórica, deveria ter condições, permissão para pesquisar o que for, questionar o que for. A revisão histórica é uma matéria do cientista histórico, não tem nada a ver com o interesse das pessoas. Mas, quando você tem interesses políticos montados em certas causas, aí a discussão não é livre. Por quê? Porque é poder. É uma disputa de poder, não é uma disputa de versões. Dá para entender? E a prova está aí agora. Nós estamos no ano de 2023. Já se passaram 80 anos da bagunça. E o que o governo de Israel diz até hoje, e todas as televisões aí que são financiadas por esse esquema aí, dizem que os judeus são as vítimas por causa do Holocausto. Tá bom? Então olha a força que isso aí tem. Tendo acontecido ou não, pensa bem, até independente disso, a força que isso tem para justificar certas políticas. É muito forte, é disso que eu estou falando. Eu não estou questionando se aconteceu ou não aconteceu, aconteceu mais, aconteceu menos. Eu não preciso discutir. Eu estou falando do fato de que isto é uma coisa que dá uma legitimidade moral para Israel estraçalhar quem eles quiserem, né? Entre outras coisas também, porque agora o pessoal está citando até a Bíblia, falando de Amaleque, né? Que os judeus têm que matar os palestinos, porque os palestinos não valem nada, a vida deles não vale nada, é Amaleque, tem que ser destruído, até a última criança tem que ser morta. Por que você acha que o ministro do Netanyahu falou que deveria jogar uma bomba atômica em Gaza? É com base nisso aí. Então assim, esse vídeo aqui tá ficando muito complicado, eu tô percebendo isso, que eu tô falando mais do que eu deveria. Provavelmente esse vídeo aqui vai ser censurado. Provavelmente, eu falei muita coisa. Mas acho que não falei nada muito longe de uma realidade aí que dá para observar, né? Mas enfim. Então vamos lá. Então eu estava falando, né, da Alemanha. A Alemanha estava ganhando força. O pessoal fala que a Alemanha poderia estar a favor da causa sionista, Hitler, o Estado nazista, o Partido Nazista, mas também tem outra coisa que você tem que considerar. Os nazistas perseguiam, não só os judeus, obviamente, mas perseguiam a maçonaria também. Eles entravam nas cidades, entravam nas lojas maçônicas e tiravam tudo que tinha lá dentro escondido e faziam uma exposição para o pessoal da cidade ver o que era. Todas as coisas dos rituais, todos os objetos usados e mesmo as instalações eram visitadas também como se fosse um museu para o povo ver o que era. Então eu não sei não se a União Soviética e a Alemanha nazista era exatamente a mesma coisa na mão desse grupo de poder que influenciava dos dois lados, entendeu? Tem que ser pensado isso daí. Novamente era preciso trazer os Estados Unidos do seu isolacionismo para a Guerra Mundial. O acordo desta vez consistiria na participação norte-americana, primeiro via Lend-Lease para a Rússia e Inglaterra, e então com participação militar direta, em troca da concessão inglesa do território administrado na Palestina para um Estado judeu a ser criado no pós-guerra, sem nenhuma interferência na guerra que os sionistas fariam contra os palestinos. Então agora a Inglaterra ia não só reconhecer a causa sionista, mas ia favorecer a fundação do Estado de Israel quando a guerra acabasse. A justificação moral veio pelo Holocausto, mas o acordo político veio de novo por trazer os Estados Unidos para a guerra para defender os aliados contra o problema que ia ter no final de 1941-42 se a Alemanha ou a Rússia ganhassem a guerra, né? Então, só para lembrar a história da guerra, em dezembro de 41 os alemães estavam em Moscou, não chegaram a invadir, mas estavam perto. E tinha uma campanha toda montada para 1942 para a Alemanha terminar de destruir a União Soviética, né? É o Fall Blau, né? O plano azul da Wehrmacht. Então, o que acontece? Ali você tem, em 1942, a decisão. Então,
os aliados precisavam dos Estados Unidos na guerra e do Lend-Lease. Lend-Lease é o recurso que os Estados Unidos deu de suprimentos, armas e munições para a Inglaterra, mas principalmente para a Rússia, para a União Soviética. Isso foi decisivo para o Exército Vermelho destruir a Wehrmacht no fronte oriental. Decisivo. Tá com dúvida? Procura lá uma estatística, eu não trouxe aqui, mas você pode procurar por sua conta, se você quiser. Tá fácil de achar isso daí. O Lend-Lease, programa do governo americano de Lend-Lease, os empréstimos de guerra da Segunda Guerra Mundial do governo americano para a União Soviética, principalmente. Dá uma olhada lá nas cifras de 1941, 1942, 43. Aumenta muito. A quantidade de tonelada, acho que antes era 1 milhão de toneladas, 2 milhões de toneladas, vai para 15 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas. Explode. Por quê? Porque a Rússia ela tinha duas coisas, né? Território e gente. O Stalin tinha duas coisas na mão dele. Um território imenso para usar para se defender, para recuar. Como a Rússia sempre teve essa vantagem estratégica. E o Stalin também tinha muito material humano, gente para mandar morrer na guerra. Né? Isso é bucha de canhão, carne, né? Carne humana para fazer sacrifício humano para ganhar a guerra. Isso é o que o Stalin tinha. O que ele não tinha ainda era uma indústria preparada para enfrentar a indústria alemã de guerra. A indústria alemã de guerra, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, era um negócio que só a indústria americana conseguia bater de frente. É um prodígio. E esse foi o problema nas duas guerras, porque os caras fizeram a conta e falaram, não, a Alemanha vai acabar com todo mundo. Só os Estados Unidos podia derrotar a Alemanha no quesito da produção industrial bélica. A Rússia não tinha condição. E os planos do Hitler e do Estado-Maior alemão contavam com isso. Eles fizeram a conta e falaram, não, o Stalin ainda não industrializou completamente a sua indústria militar. Então a gente vai conseguir invadir, a gente vai ganhar a guerra. Eles fizeram as contas e falaram, nós vamos ganhar. Porque a gente tem um exército mais mecanizado, mais pronto para isso. Nós temos mais armas do que eles. É simples assim, é uma questão de conta. A Rússia tem mais gente, tem mais terra, mas nós temos armas melhores. A gente vai fazer a blitz em cima e vamos ganhar. 41 tentaram, não conseguiram, mas chegaram em Moscou, que não é pouca coisa, tá? E eles fizeram a conta e falaram, não, beleza, mais um ano, 42, Case Blow, o plano azul, a gente chega em Stalingrado e no Cáucaso, principalmente, Baku, lá, região do Azerbaijão, pega o petróleo e acabou a Rússia, certo? E aí chamaram os Estados Unidos para a guerra, primeiro com Lend-Lease e depois com tropas também, que vieram em 1943 e 44, principalmente, né? Mas a Lend-Lease já começou em 41, dando armas e munição para a Rússia segurar o exército alemão no fronte oriental, como eles fizeram e, aliás, revidaram. E aí foi aquela corrida para ver quem chegava em Berlim primeiro, né? Porque aí o Stalin também já falou, agora vamos com tudo. Vamos chegar em Berlim e os aliados do outro lado também tinham que chegar o quanto antes. Aí já começa a Guerra Fria, né? O acordo dessa vez consistiria na participação norte-americana, primeiro via Lend-Lease, então com participação militar direta, em troca da concessão inglesa do território administrado na Palestina para o Estado judeu a ser criado no pós-guerra sem nenhuma interferência na guerra que os sionistas fariam contra os palestinos. Então já estava previsto a fundação do Estado de Israel e que teria um conflito na região e a Inglaterra não ia se meter. Nem a Inglaterra nem os Estados Unidos, né? Desta vez parece que o acordo foi muito mais fácil porque os líderes dos dois lados do Atlântico, ao que nos consta, e pode ser mentira, já eram maçons eles mesmos, tanto Churchill em Londres quanto Roosevelt e depois Truman em Washington. Lembremos que o propósito número 1 dessa organização, da maçonaria, é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Para isso era necessário estabelecer primeiro o Estado de Israel na Palestina. Então dá para entender? Se os caras já são maçons, tanto o Churchill quanto o Roosevelt, depois o Truman, se eles já são maçons, o maçom ele tem um voto de construir a porra do terceiro templo. É a missão de vida dos caras. Por quê? Porque quem constrói o templo não são os judeus, são os gentios, são as nações que constroem. Então, primeiro o rei de Tiro construiu para Salomão, depois Ciro o Grande construiu o templo da época lá do segundo templo, que depois veio a ser o grande templo de Herodes, enfim, a reforma toda que foi feita, e o terceiro templo vai ser construído pela maçonaria, para o Messias, que vai chegar, que nós sabemos que não é bem assim Messias, né? É o anti-Messias, é o anticristo. Deu para entender? Então, estava todo mundo armado, vamos fazer, acabou. Dito e feito, em 1948, Israel vence a sua guerra de independência e declara fundado o Estado sionista na Palestina. Diante de tamanha capacidade de organização em nível internacional, que chega ao ponto da produção de planos que atravessam mais de um século, veja, por exemplo, a carta do Alfred Pike ao outro maçom Giuseppe Mazzini em 1871, por exemplo, que defesa podem os povos da Terra apresentar contra este tipo de conspiração? Veja o caso de um Ludendorff. Ludendorff era general alemão na Primeira Guerra, chefe do Estado-Maior do Exército Alemão.
Apesar de estar atento ao poder maçônico agindo nas trevas, no fim era considerado um paranoico quase que sem influência nenhuma sobre a política real, tendo sido usado apenas para prestigiar a Revolução Nazista na Alemanha. Então eu estou dando um exemplo aqui de que esses assuntos eles estão tão fora da nossa esfera, tão fora do nosso nívelzinho de jornal nacional, dia a dia, livrinho de história de escola, está tão longe que a gente não tem às vezes nem recursos psíquicos para aguentar no nosso psiquismo suportar esse tipo de especulação nesse nível aí. Tá? Eu citei o Ludendorff porque eu li um livro do Ludendorff sobre a maçonaria. Dava para entender que eles estavam tentando ali, ele e as pessoas do grupo dele, né? Estavam tentando entender como é que era essa política nas trevas, a política por trás dos bastidores, né? Até a época de Bismarck, dava para entender que existia, obviamente, uma política nos bastidores, mas ela não estava muito longe da política palaciana, né? Ou seja, dava para reconhecer as origens das influências, né? De onde estava vindo o interesse político, militar, econômico, etc. Nessa época já não era tão claro. Eu li o livro do Ludendorff, ele tenta entender, mas ele está perdido, e o grupo dele também está perdido. E no fim o cara fica paranoico, e na paranoia e no ódio irracional, inclusive o antissemitismo, o que o cara faz? Ele vai lá e ajuda um partido nazista, que talvez tenha contribuído, querendo ou não, com a causa justamente da maçonaria e do sionismo. Dá para entender a perversão? Por isso que eu pergunto, o que você pode fazer? Assim como Ludendorff, do mesmo modo os árabes que denunciam que tanto o ISIS quanto o Hamas, e mesmo a Revolução Iraniana que instalou o regime dos ayatollahs, sejam operações da CIA e do Mossad, são considerados simplesmente malucos demais para serem levados a sério. Então eu acompanho às vezes os vídeos das discussões dos políticos árabes, dos palestinos, dos árabes, né, e dos muçulmanos da região, e eles tentam entender, tá parecendo o Ludendorff na Primeira Guerra, eles tentam entender e não conseguem, porque eles veem influências, entendeu? Por que tinha um regime iraniano pacífico e até pró-ocidente, e de repente teve a Revolução dos Ayatollahs? Quem que financiou essa porcaria? Eles começam a pesquisar e falam, porra, mas foi os Estados Unidos e Israel que fizeram isso, foi a CIA e foi o Mossad. E eles vão atrás do ISIS, do Estado Islâmico, a Al-Qaeda, eles encontram também dinheiro americano e de Israel. Assim como agora o Hamas. E aí os caras falam, porra, então, mas eles não têm recursos espirituais para lidar com a situação. Porque politicamente, meu amigo, você tem que admitir, quem é capaz desse nível de conspiração vai ganhar o jogo no nível político. Não vai ganhar na esfera espiritual, mas no nível político vai ganhar, porque não tem como. Como é que você vai disputar com um negócio desse? É que nem os protocolos dos sábios de Sião, sendo verdade ou não, que diferença vai fazer? Você não vai conseguir ir contra um troço desse mesmo? Leia lá pra você ver. Se você não tiver problema com conspiração, né, não for mijar nas calças, vai lá e lê pra você ver. É bem sinistro. Mas você, no fim, tem que terminar falando assim, mas peraí, se isso aqui é assim, o que a gente pode fazer a respeito? Nada, só serve pra você ficar paranoico e fazer cagada. Tipo uma perseguição com ódio, antissemitismo, toda essa coisa ruim que vai só contribuir com o problema. Pensa, usa esta coisa que Deus te deu. A solução espiritual não é política, não é guerra, não é propaganda, não é nada disso. É espiritual. Que é o meu último parágrafo aqui. A única solução para esse tipo de cenário, se é que ele é levado a sério, é o foco na vida espiritual em confiança plena no desígnio divino. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Vamos prevenir novas gerações de nascerem neste mundo decaído e amaldiçoado e aguardar a execução dos decretos divinos. Olha só que interessante. Aqui eu matei a questão rapidamente, facilmente e acho que de forma indisputável, inquestionável. Porque eu estou dizendo o seguinte, pensa bem. Deus está permitindo toda essa bagunça aí. Tá certo? Ele mesmo prometeu, Deus, que não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Então você não precisa ficar na paranoia, sabe por quê? Deus vai revelar tudo no tempo certo. Nem que seja quando você estiver no paraíso, ele vai contar pra você, ó, como é que foi. Vou te explicar, vem cá. Como foi mesmo, isso aqui é a história verdadeira, não é uma versão da história, é o que aconteceu. Então se você quer saber a verdade, segura a sua onda que Deus vai te dizer. Eu não sei quando, mas ele vai, confia nele. Não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Primeiro ponto. Segundo ponto, não participa do Pacto Ouroboros, sabe por quê? Se você participar do Pacto Ouroboros, com ações, ou pelo menos dizendo que tá tudo bem, colocar mais gente nesta merda deste mundo, olha como é este mundo, como funciona. Se você coloca mais almas inocentes aqui, você está contribuindo com o problema.
Você está do mesmo lado desses caras que fazem essas conspirações, embora você possa não perceber. O mais importante é você abrir mão do mal, não ficar perseguindo o mal achando que você vai fazer o quê? As cruzadas? Você acha que você vai fazer um exército cruzado para chegar lá e dominar Jerusalém e resolver o problema? É isso, cristãozinho, meu irmãozinho, que você acha que você vai fazer? Não se esqueça, hein, que os cavaleiros do templo foram lá e voltaram sionistas, eles mesmos. Maçons e sionistas. Não se esqueça da história dos templários. Pesquisa as cruzadas, pesquisa os templários para ver o que aconteceu. Então é o seguinte, não participa da bagunça, sai fora disso aí, confia em Deus, ele vai revelar a verdade no fim. E mais, Deus vai executar todos os decretos que ele já profetizou que vão acontecer. Tá? Ninguém segura um decreto divino. Presta atenção no que eu estou falando. Ninguém segura um decreto divino. Quando Deus mandar, vai acontecer. Quando ele manda, acontece. Então confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tá bom? Não entra na paranoia, que não vai adiantar nada. Eu vejo pessoas que estudam esse tipo de assunto que eu estou falando aqui e chega num nível de paranoia que eles começam a virar neopagão. Tem isso. Tá cheio de gente que são pessoas, aliás, racistas, né? White Pride, seja o que for, dos Estados Unidos e da Europa, que eles acham que eles têm que virar neopagãos. Olha que ponto que chegou. Eles acham que o problema deles é que nem Nietzsche e os nazistas, né? É recusar o cristianismo. Isso é uma operação sionista para fazer a gente adorar o Deus de Israel. E a gente vira... O que é ser cristão? É ser messiânico. Então você é uma espécie de judeu. E aí eles veem os planos dos rabinos cabalistas messiânicos de converter as nações às leis de Noé, e eles ficam loucos, eles falam, mas é isso mesmo, está provado então que o cristianismo é uma operação para dominar os povos da terra. Mas aí qual que é a solução? Ou os caras viram ateus, começam a adorar o caos e o nada, ou então eles viram neopagãos, as entidades da natureza, os deuses antigos. O que é? Você vai adorar Júpiter agora? Zeus? O que você vai fazer? Vai começar a fazer bruxaria também? Praticar sacrifício de sangue e bruxaria? A que ponto vai chegar a paranoia humana? Então, não tenha medo. O final aqui dessa mensagem minha é o seguinte. Eu falei tudo isso aqui para você se informar caso você queira saber sobre as coisas, e você pode pesquisar, porque eu falei muito pouco e rapidamente sobre tudo. Pesquise por si mesmo se você tiver interesse. Mas não é para você ter paranoia e ficar, ai meu Deus, olha essa conspiração. Foque no lado espiritual da vida, principalmente no motivo de você estar aqui e o que você tem que fazer aqui do ponto de vista espiritual para estar junto de Deus. Se você viver diante de Deus com humildade, está resolvido. Viva na presença de Deus com humildade e Ele vai resolver tudo. Tudo que for mistério, que tiver que ser revelado, você vai saber. Cedo ou tarde você vai saber. E todos os julgamentos e decretos divinos que tenham que acontecer para colocar essas pessoas traidoras de Deus, conspiradores, nos seus devidos lugares também vai acontecer. Não precisa ter medo, não é para ter medo. Tá bom? Então é isso, muito obrigado a todos por terem assistido. Desculpe se o assunto ele é meio polêmico. De novo, eu não tenho a intenção de provocar polêmicas, de teorias da conspiração, antissemitismo, nada disso, porque eu acho que todo esse negócio de ódio só ajuda a aumentar o problema. E eu dei até provas aqui disso. A solução não é essa, a solução é nós irmos embora desse mundo, na verdade, né? E quem vai executar isso é Deus, tá bom? Então também tem que ter cuidado, tem que ter prudência e discernimento, pedir para que Deus nos ajude no meio dessa bagunça que é este mundo. Eu acho esses assuntos interessantes, então eu já estou num ponto que eu não fico com medo, eu fico até admirado. Eu olho só o que os caras conseguem fazer, é impressionante, né? Mas a hora deles está chegando, então eu não tenho por que falar, não, vamos nos defender, vamos fazer... Qual é a solução? Nacionalismo? Não é. Globalismo, menos ainda. A solução é a Igreja Católica, também não é. A Igreja Ortodoxa também não é. É a Rússia. É o Putin. O Putin vai nos salvar. Não vai. Se você é cristão, você deveria saber quem é o seu salvador. Não é? Então tá bom. Muito obrigado a todos. Quem tiver dúvidas, questões, é só colocar nos comentários do vídeo, ou mandar e-mail para mim, ou mensagem no grupo de WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.